Lígia, você poderia sair para esta. É só a família. A sala ficou em silêncio tão rápido que até os netos pararam de se mover. Lígia Mendes ficou paralisada ao lado do bolo de aniversário, uma mão ainda segurando a faca de servir que ela estava usando momentos antes. O flash da câmera do telefone de Natália refletiu contra o lustre de cristal acima, capturando a expressão atônita no rosto de Lígia antes que ela pudesse esconder. Lá, ninguém riu, ninguém o corrigiu, e de alguma forma isso doeu ainda mais. Mauro Mendes estava no centro da sala de estar vestindo o suéter azul marinho que Lígia havia comprado para ele no aniversário dele apenas 2 semanas antes. Ao lado dele estava sua ex-esposa Kátia, sorrindo educadamente como se nada de incomum tivesse acontecido. A filha deles, Natália, estava do outro lado de Mauro com o marido e 2 filhos reunidos ao redor deles. Então havia Lígia. Ou melhor, não havia. Porque naquele momento, depois de 8 anos de casamento, ela percebeu que nunca tinha sido verdadeiramente incluída na foto. Lígia lentamente baixou a faca sobre a mesa de jantar. Ah, disse ela baixinho, claro. Sua voz permaneceu calma, calma demais. Foi isso que deixou Mauro inquieto mais tarde, quando tentou se lembrar do momento. Lígia não tinha chorado, não tinha gritado, não tinha envergonhado ele na frente de todo mundo. Ela simplesmente desapareceu, e às vezes o silêncio deixa uma cicatriz mais alta do que qualquer grito jamais poderia. Mais cedo naquela manhã, Lígia tinha acordado antes do nascer do sol, preparando a festa de aniversário de 67 anos de Mauro. Sua pequena casa de estilo colonial nos arredores de Campinas, São Paulo, cheirava a bolo de canela com café e frango assado já às 7h30. Lígia se movia com cuidado pela cozinha, com a eficiência silenciosa de uma mulher que tinha passado a maior parte da vida cuidando de outras pessoas. Ela arrumou flores na mesa de jantar, poliu os talheres bons, embrulhou os presentes de Mauro. Ao meio-dia, a casa parecia saída de uma revista. Mauro mal notou. Natália disse que Kátia talvez passe por aqui. Ele comentou casualmente enquanto lia o jornal. Lígia parou perto da pia. Ah, respondeu ela. Aquela única palavra carregava anos de cansaço por trás. Kátia sempre tinha permanecido próxima da família de Mauro. Lígia entendia o motivo no começo. Mauro e Kátia compartilhavam uma filha e netos. A vida era complicada na idade deles. Divórcios depois de 30 anos de casamento não se desenrolavam com facilidade. Pelo menos, era o que Lígia ficava repetindo para si mesma. Mas com o tempo as linhas tinham se borrado de formas que lentamente corroíam sua dignidade. No Natal, Kátia era convidada porque os netos esperavam por isso. Na Páscoa, Kátia sentava ao lado de Mauro nas fotos antigas da família porque era onde todo mundo estava acostumado a vê-la. E Lígia, sempre educada, sempre compreensiva, aprendeu a se afastar. Literalmente. Você está bem? Mauro perguntou naquela manhã, sem tirar os olhos do jornal. Lígia forçou um sorriso. Claro, aquilo tinha se tornado sua especialidade ao longo dos anos. Claro que ela não se importava. Claro que ela entendia. Claro que ela podia se ajustar. Mulheres da idade dela tinham sido treinadas para sobreviver à decepção em silêncio. Os convidados chegaram por volta das 15h. A irmã mais nova de Mauro, Diana, veio primeiro carregando salada de batata e fofocas. Depois Natália chegou com as crianças correndo pela porta da frente. Por fim, Kátia apareceu vestindo um suéter rosa suave e carregando uma torta da padaria que anunciou orgulhosamente ter comprado especialmente para o Maurinho. Lígia sorriu durante tudo aquilo. Ela serviu bebidas, reabasteceu pratos, limpou louças que mais ninguém se dava ao trabalho de tocar. Várias vezes ao longo da tarde as pessoas elogiaram a festa. Você sempre deixa tudo bonito, Lígia, disse Diana calorosamente. Mas elogios sobre o trabalho não eram a mesma coisa que amor. Lígia entendia isso agora. Às 18h30 todo mundo se reuniu na sala de estar para o bolo e as fotos. Mauro sentou na poltrona central enquanto a família se apertava ao redor dele. Vamos todo mundo, aperta aí. Natália chamou, levantando o telefone. Lígia deu um passo ao lado de Mauro automaticamente. Aquele era seu marido. Ou assim ela pensava. Então veio a frase que dividiu a tarde ao meio. Lígia, disse Mauro em voz alta, rindo de forma desconfortável. Você poderia sair para esta. É só a família. Lígia sentiu o calor subir ao rosto.
No começo ela honestamente acreditou ter entendido errado, mas então olhou ao redor. Kátia permaneceu onde estava. Natália permaneceu onde estava. Todo mundo permaneceu exatamente onde estava, exceto Lígia. Uma terrível percepção se instalou no peito dela. Ele estava falando sério. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas Lígia se lembraria de cada segundo pelo resto da vida. Ela notou Diana olhando para o tapete, Natália fingindo ajustar a manga da filha, Kátia evitando contato visual completamente. Ninguém a defendeu. Nenhuma pessoa disse que ela era família. Lígia assentiu uma vez. Então deu um passo para trás, saindo do enquadramento. Claro, repetiu baixinho. Mauro mais tarde disse a si mesmo que não tinha querido nada cruel com aquilo. Ele alegou que só queria uma foto da família original. Mas a crueldade não vira gentileza simplesmente porque é conveniente. Lígia caminhou calmamente até a cozinha. Tirou o avental, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos sem se despedir. Ninguém a seguiu, não imediatamente. Lá fora, o ar fresco da noite de Campinas bateu no rosto dela com força suficiente para fazê-la finalmente respirar de novo. Ela sentou no carro segurando o volante enquanto risadas continuavam fracas dentro da casa. A casa dela. A casa que ela limpava. A casa que ela ajudava a pagar. A casa onde de repente ela entendia que tinha vivido como convidada. Lígia dirigiu sem destino por quase 1 hora antes de parar em frente a um pequeno parque perto do rio. O telefone dela vibrou repetidamente. Mauro ligando. Natália ligando. Diana ligando. Ela ignorou todos. Por volta da meia-noite, finalmente apareceu uma mensagem de Diana. Ele está bebendo sem parar desde que você saiu. Lígia encarou a mensagem por um tempo muito longo. Então bloqueou o telefone. Pela primeira vez em anos, ela percebeu algo importante. Mauro não estava devastado porque a tinha machucado. Ele estava devastado porque agora todo mundo tinha visto. E bem no fundo ele sabia exatamente o que tinha feito. Lígia mal dormiu naquela noite. O quarto de hóspedes de Janete dava para um quintalzinho tranquilo, cheio de sinos de vento e roseiras. Mas a paz parecia estranha depois de anos, gerenciando constantemente as emoções de outra pessoa. Por volta das 3 da manhã, Lígia sentou na beira da cama encarando o escuro, enquanto os eventos da noite se repetiam sem parar na mente dela. Você poderia sair para esta? É só a família. Ela tinha passado 8 anos, tentando não fazer a si mesma a pergunta que agora se recusava a ir embora. Se ela não era família, então o que exatamente tinha sido? Uma ajudante? Uma substituta? Uma mulher conveniente preenchendo espaços vazios que ninguém mais queria preencher? O cheiro de café veio pelo corredor por volta das 6. Janete já estava acordada. Venha sentar. Ela chamou gentilmente da cozinha. Lígia se enrolou no cardigã grande demais que Janete tinha deixado do lado de fora do quarto de hóspedes e caminhou lentamente até a mesa. O corpo dela parecia pesado, quase machucado pela humilhação. Janete empurrou uma caneca na direção dela. Quer conversar sobre isso? Lígia deu uma risada cansada. Tenho 62 anos, Janete. Você pensaria que humilhação pública ficaria mais fácil com o tempo. Não fica, Janete respondeu. Não quando vem de alguém que você ama. Aquela frase quase a quebrou. Lígia olhou para dentro do café. Por vários minutos nenhuma das duas falou. Janete era a amiga mais próxima de Lígia desde a faculdade. Viúva há 5 anos, ela carregava consigo a sabedoria silenciosa que o luto às vezes deixa. Ela nunca apressava conversas, nunca preenchia o silêncio só para evitar desconforto. Finalmente ela perguntou baixinho. Sempre foi assim? Lígia abriu a boca para dizer não. Em vez disso, a verdade saiu. Sim. A palavra ficou suspensa na cozinha como fumaça. E uma vez dita, anos de memórias cuidadosamente enterradas começaram a subir à superfície. Houve o jantar de Natal 3 anos antes, quando Kátia tinha sido sentada ao lado de Mauro enquanto Lígia sentava perto das crianças na mesa dobrável. A missa da véspera de Natal, onde Mauro apresentou Kátia a um velho amigo como a mãe da minha família, enquanto Lígia estava ao lado dele segurando o casaco dele. Os incontáveis fins de semana que Lígia passou sozinha enquanto Mauro participava de almoços familiares, aos quais ela de alguma forma nunca pertencia de verdade. Na época, Lígia sempre encontrava desculpas. Eles compartilham história. É pela Natália. Famílias mistas são complicadas, mas olhando para trás agora o padrão parecia impossível de ignorar.
Mauro nunca pedia a Lígia para suportar essas coisas porque a respeitava. Ele pedia porque ela tolerava. Janete escutou em silêncio enquanto Lígia falava. Ele sempre disse que eu era mais compreensiva do que Kátia, Lígia admitiu, como se fosse algum tipo de elogio. Janete balançou a cabeça devagar. Isso não é elogio, querida. Isso é conveniência. Lígia sentiu as lágrimas finalmente arderem nos olhos. Não lágrimas dramáticas, não soluços altos, apenas o luto exausto de uma mulher percebendo quanto tempo ela tinha se abandonado para manter a paz para todo mundo. Eu abri mão do meu apartamento para me mudar para a casa dele. Lígia sussurrou. Eu cuidei dos livros da empresa dele quando o negócio ficou bagunçado. Eu cuidei dele depois da cirurgia. Passei anos tornando os feriados mais fáceis para a família dele. Janete estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dela. E quem tem cuidado de você? Lígia não tinha resposta. Aquilo a assustou mais do que qualquer coisa. Por volta do meio-dia o telefone dela tocou de novo. Mauro. Por um momento ela considerou atender. Então se lembrou do som da voz dele na frente de todo mundo. É só a família. Ela silenciou a chamada. No fim da tarde algo dentro de Lígia começou a mudar. Não dramaticamente, não com raiva, silenciosamente. E de alguma forma isso o tornava mais forte. Ela dirigiu de volta para a casa enquanto Mauro estava fora. O silêncio lá dentro parecia fantasmagórico depois do caos da festa. Copos meio cheios ainda estavam na pia. Papel de embrulho continuava empilhado perto da lareira. Evidência de comemoração. Evidência de humilhação. Lígia caminhou lentamente por cada cômodo, carregando uma pequena caixa de papelão. Não para se mudar completamente. Ainda não. Só o suficiente para respirar. Documentos importantes. Joias da mãe dela. O passaporte. Documentos do banco. A escritura do apartamento que ela tinha vendido. Ela parou dentro do escritório de casa onde cuidava da contabilidade da empresa de ar-condicionado de Mauro. Pastas estavam empilhadas ordenadamente sobre a mesa, em pilhas codificadas por cor que a própria Lígia tinha organizado ao longo dos anos. Mauro frequentemente brincava com os amigos. Ela mantém o negócio inteiro funcionando. O problema era que não era realmente brincadeira. Sem Lígia, as faturas se acumulariam por semanas. Os impostos virariam caos, agendamentos seriam esquecidos. E pela primeira vez em anos, Lígia permitiu a si mesma considerar algo radical. E se ela parasse de salvar todo mundo? Naquela noite ela ligou para um advogado que Janete recomendou. Não porque tivesse decidido completamente pelo divórcio, mas porque mulheres da idade dela aprendiam lições duras sobre esperar demais para se proteger. Depois da consulta agendada, Lígia sentou em silêncio na sala de Janete, assistindo reprises de Jornal da Noite que nenhuma das duas prestava atenção. O telefone dela vibrou de novo. Desta vez ela atendeu. Mauro parecia bêbado. Você me envergonhou hoje à noite. Ele arrastou as palavras imediatamente. Lígia fechou os olhos devagar. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que era a vítima. Você saiu na frente de todo mundo. A voz de Lígia permaneceu calma. Não, Mauro, disse ela baixinho. Você envergonhou a si mesmo. Silêncio. Respiração pesada do outro lado. Então, finalmente, não era isso que eu queria dizer. Lígia quase riu, porque aquela era sempre a desculpa que as pessoas usavam depois que a crueldade se tornava inconveniente. Era exatamente isso que você queria dizer. Ela respondeu. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Quando Mauro finalmente falou de novo, a voz dele falhou levemente. Você sabe que Kátia ainda faz parte da família. Lígia olhou ao redor da sala de estar pacífica de Janete. O cobertor tricotado dobrado ordenadamente sobre o sofá. As fotos emolduradas dos netos. A dignidade silenciosa de um lar construído sobre respeito mútuo. Então pensou no próprio casamento. Sobre encolher a si mesma ano após ano, só para evitar deixar outras pessoas desconfortáveis. E de repente se sentiu cansada. Não com raiva, só cansada. Eu era sua esposa, Mauro, disse ela suavemente. E de alguma forma passei 8 anos, agindo como se fosse grata por migalhas. Ele não respondeu. Talvez porque bem no fundo soubesse que ela estava certa. Depois da ligação terminada, Janete apareceu na porta. Você está bem? Lígia assentiu devagar. Então, depois de uma pausa muito longa, ela falou palavras que nunca tinha permitido a si mesma dizer em voz alta antes. Acho que finalmente parei de implorar por um lugar à mesa que eu mesma arrumei.
Janete sorriu com tristeza. Já não era sem tempo. Mais tarde naquela noite, Lígia ficou acordada de novo. Mas desta vez algo parecia diferente. A dor ainda estava lá. A humilhação ainda estava lá. Mas por baixo dela, outro sentimento tinha começado a criar raízes silenciosamente. Alívio. Mauro Mendes sempre tinha acreditado que Lígia era quieta porque era fácil. Levou 3 semanas sem ela para ele entender a diferença entre uma mulher quieta e uma mulher que finalmente tinha parado de se importar com um homem que nunca notava o peso dela. Na primeira manhã depois que Lígia saiu, Mauro acordou na poltrona com dor de cabeça, um copo vazio de uísque na mesinha lateral e balões de aniversário ainda murchos contra a lareira. A casa cheirava a glacê velho e arrependimento. Por alguns minutos, ele ficou sentado esperando ouvir os sons habituais dela. A cafeteira, o armário abrindo, os passos suaves dela pelo corredor. Mas nada veio. O silêncio naquela casa não era pacífico, era acusador. Ao meio-dia, a pia da cozinha estava cheia. O saco de lixo tinha rasgado perto da porta dos fundos. Alguém tinha deixado a salada de batata descoberta no balcão a noite toda e o cheiro fez Mauro engasgar. Ele ligou para Lígia 2 vezes. Ela não atendeu. Ele disse a si mesmo que ela estava sendo dramática. Então abriu o e-mail da empresa e viu 37 mensagens não lidas. No terceiro dia, os clientes ligavam sobre faturas perdidas. O consultório do médico deixou um lembrete sobre uma consulta que ele tinha esquecido. A conta de luz estava sem pagar embaixo de um anúncio de supermercado. Lígia não tinha tornado a vida dele mais fácil. Ela tinha feito ela funcionar. Natália passou no domingo seguinte com os netos. No começo, ela estava irritada. Pai, você não pode continuar bebendo assim porque Lígia ficou chateada. Mauro esfregou o rosto. Ela não só ficou chateada, ela foi embora. Natália suspirou. Bom, o que ela esperava? A mãe estava lá. A gente queria uma foto só da família. Mauro olhou para a filha com atenção. Pela primeira vez ele ouviu o quão frio aquilo soava. Uma foto? Ele repetiu. Natália cruzou os braços. Você sabe o que eu quero dizer. Mas Mauro não tinha certeza de que ela sabia. Ainda não. Kátia passou naquela tarde carregando uma lasanha do balcão de congelados do supermercado. Ela colocou no balcão e olhou ao redor da cozinha bagunçada com desconforto visível. Nossa, Mauro, este lugar está um caos. Ele quase disse que Lígia geralmente cuidava disso, mas as palavras morreram na garganta. Kátia ficou 20 minutos. Ela falou sobre os filhos de Natália, reclamou do trânsito, então anunciou que tinha planos de jantar com amigos. Mauro observou ela sair pela janela da frente. Por anos ele tinha confundido história com lealdade. Kátia era parte do passado dele. Lígia tinha sustentado o presente dele. Aquela percepção não chegou de uma vez. Veio devagar em pedacinhos humilhantes. Como a manhã em que ele não conseguia encontrar o remédio de pressão porque Lígia sempre organizava o porta-comprimidos. Como a tarde em que Diana ligou perguntando onde Lígia guardava a receita da sopa de frango favorita dele. Como a noite em que ele ficou na frente da máquina de lavar segurando o detergente, de repente sem saber qual ciclo usar para as camisas sociais. Ele se sentiu ridículo, depois sentiu vergonha, porque nenhuma dessas coisas era pequena quando somadas. Eram a arquitetura invisível da vida dele, e Lígia tinha construído a maior parte sozinha. Enquanto isso, Lígia não desmoronou do jeito que todo mundo esperava. Ela ficou com Janete por 10 dias, depois se mudou para um pequeno apartamento mobiliado perto de um parque. Nada luxuoso, só um quarto, janelas limpas e uma varanda onde ela podia tomar café sem esperar o humor de outra pessoa mudar o clima. Ela retornava às ligações de Mauro só quando necessário. A voz dela era educada, controlada, distante. Aquilo assustava Mauro mais do que a raiva teria assustado. Raiva significava que ainda havia fogo queimando. A calma de Lígia parecia uma porta se fechando silenciosamente do outro lado. Natália finalmente dirigiu até o apartamento de Lígia depois que Diana a incentivou. Ela merece ser visitada, disse Diana. Natália franziu a testa. Ela deixou o pai no aniversário dele. A resposta de Diana foi afiada. Não, querida. Seu pai empurrou a esposa para fora da própria vida na frente de todos nós. Tem diferença. Aquela frase ficou com Natália durante toda a viagem. Quando Lígia abriu a porta do apartamento, Natália ficou surpresa com o que viu. Lígia parecia cansada, sim, mas não destruída. O cabelo dela estava preso para trás com cuidado.
Uma panela de sopa fervia no fogão. Um quebra-cabeça pela metade estava na pequena mesa de jantar ao lado de um livro da biblioteca. O lugar parecia pacífico. Natália de repente se sentiu uma intrusa. "Oi", disse ela sem jeito. Lígia deu um passo para o lado. "Entre." Por um tempo elas conversaram sobre coisas comuns. As crianças, o tempo, um novo supermercado abrindo perto da cidade. Então Natália finalmente disse: "O pai sente sua falta." Lígia assentiu. "Imagino que ele sinta falta de muitas coisas que eu fazia por ele." Natália estremeceu. "Isso não é justo." Lígia olhou para ela gentilmente, sem amargura. "Talvez não, mas é honesto." A sala ficou quieta. Natália olhou para as próprias mãos. "Você sabe que minha mãe sempre vai ser família." "Sim", disse Lígia. "Eu nunca pedi que ela não fosse." Natália olhou para cima. A voz de Lígia permaneceu suave. "Eu só peço para não ser tratada como estranha." Aquilo acertou mais forte do que Natália esperava. Ela se lembrou da foto de aniversário, a mãe no enquadramento, Lígia dando um passo para trás, o olhar no rosto de todo mundo, e pior, ela se lembrou de não ter dito nada. Lígia caminhou até a janela e olhou para as árvores. "Eu amei seu pai o suficiente para desaparecer quando ele pediu", disse ela, "mas finalmente amo a mim mesma o suficiente para não continuar fazendo isso." Os olhos de Natália se encheram. Pela primeira vez ela viu Lígia não como a mulher que tinha casado com o pai depois do divórcio. Ela a viu como um ser humano, uma esposa, uma mulher que tinha sido silenciosamente ferida numa sala cheia de pessoas que preferiam conforto à coragem. Naquela noite, Natália foi até a casa de Mauro. Ele estava sentado à mesa da cozinha cercado por correspondência não aberta. "Pai", disse ela com cuidado, "você precisa consertar isso." Mauro deu uma risada amarga. "Ela não quer falar comigo." Talvez porque toda vez que ela falava ninguém escutava. Ele olhou para cima. Natália engoliu em seco. "Eu também não escutei." O rosto de Mauro mudou então. Não porque Natália o acusou, porque ela se incluiu. Mais tarde naquela noite, depois que Natália saiu, Mauro caminhou até a sala de estar e encarou a lareira. Havia fotos emolduradas por toda parte. O casamento de Natália, os netos no Natal, velhas férias familiares de antes do divórcio. Mas não havia foto do aniversário dele. Nenhuma imagem da família sorridente que ele tinha protegido com tanto descuido. Ele não tinha imprimido, nem mesmo olhado. Porque bem no fundo Mauro sabia a verdade. Uma fotografia pode capturar quem está no enquadramento, mas às vezes revela com mais clareza quem foi empurrado para fora dele. Em maio, as folhas ao redor de Campinas tinham ficado quebradiças e douradas. Mauro Mendes sentou sozinho no porão da igreja, segurando um copo de papel de café queimado, enquanto cadeiras dobráveis raspavam no piso de linóleo ao redor dele. Uma placa escrita à mão colada perto da porta dizia: Grupo de Recuperação e Prestação de Contas para Homens. 3 meses antes, Mauro teria rido da ideia de participar de algo assim. Agora ele aparecia toda quinta à noite. Não porque alguém o forçasse, porque pela primeira vez em anos o silêncio não o protegia mais de si mesmo. "Você quer compartilhar hoje, Mauro?" A pergunta veio de Frank, um bombeiro aposentado nos 70 anos que facilitava o grupo com paciência calma. Mauro esfregou as mãos. No começo ele quase disse não. Aquilo tinha sido seu hábito a maior parte da vida. Evitar desconforto, evitar conflito, evitar honestidade, até que a honestidade se tornasse inevitável. Mas então ele pensou em Lígia dando um passo para trás para fora daquela foto, enquanto todo mundo observava. E de repente a vergonha ficou pesada demais para carregar em silêncio. "Eu humilhei minha esposa", ele admitiu. A sala ficou em silêncio. Sem julgamento, sem interrupção, só homens escutando. Mauro engoliu em seco. "Passei anos tentando manter todo mundo confortável, exceto a pessoa que estava ao meu lado todo dia." Frank assentiu devagar. "O que aconteceu?" Mauro encarou o café. "Minha ex-esposa estava na festa de aniversário. Minha filha queria uma foto de família." Ele parou, e eu pedi que Lígia saísse. Vários homens se mexeram desconfortavelmente. Um finalmente murmurou: "Meu Deus." Mauro fechou os olhos brevemente. O que sua esposa fez?" "Ela foi embora." Frank se recostou na cadeira. "E o que você esperava que ela fizesse?" Mauro abriu a boca. Depois fechou de novo. Porque esse era o problema, não era? Ele tinha esperado que Lígia absorvesse a humilhação em silêncio,
do mesmo jeito que absorvia tudo o mais, como ela sempre tinha feito. Aquela percepção o assombrava agora em momentos comuns. No supermercado, quando ele automaticamente pegava o iogurte que Lígia gostava antes de lembrar que ela não estava lá. À noite, quando se pegava escutando os passos dela. Na igreja, quando casais sentavam juntos enquanto ele encarava o espaço vazio ao lado dele. A solidão na idade dele era diferente do que era quando se era jovem. Não era barulhenta, era cumulativa. 1000 pequenas ausências se acumulando até a casa em si parecer rejeitar você. Mauro parou de beber 2 semanas depois que Lígia saiu. Não por força, por medo. Uma manhã ele se olhou no espelho do banheiro, pele cinzenta, mãos tremendo, olhos inchados, e mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Ele percebeu algo aterrorizante então. Estava se tornando o tipo de velho que as pessoas tinham pena, sozinho por causa do próprio orgulho. Enquanto isso, Natália tinha começado a se distanciar emocionalmente de Kátia. Não com crueldade, não dramaticamente, só o suficiente para finalmente ver as coisas com clareza. A mãe dela ainda se referia a Lígia como a esposa do seu pai, depois de 8 anos de casamento. Nunca Lígia, nunca família. Natália notava isso agora, e uma vez notado se tornava impossível ignorar. Uma tarde ela visitou Mauro de surpresa, e o encontrou tentando sem sucesso consertar uma dobradiça de armário quebrada na cozinha. Lígia geralmente cuidava de coisas assim, ligando para alguém antes que os problemas virassem desastres. Mauro parecia exausto, mais velho de alguma forma. Pai, disse Natália baixinho, por que você fez isso? Mauro continuou mexendo na chave de fenda. Não sei. Sim, você sabe. Ele finalmente sentou pesadamente à mesa da cozinha. Por um longo tempo nenhum dos dois falou. Então Mauro suspirou. Porque era mais fácil. Natália franziu a testa. O que isso significa? Significa que sua mãe fica chateada quando se sente substituída. A voz dele falhou levemente. E Lígia nunca reclamava muito, então eu continuava esperando que ela entendesse. Natália encarou ele. Isso é horrível. Mauro assentiu fracamente. Eu sei. Sem defesa. Sem desculpas. Só a verdade exausta. Natália sentou devagar do outro lado. Você tratou a pessoa mais gentil desta família como visitante. Aquela frase acertou com precisão devastadora. Porque Lígia nunca tinha exigido o centro do palco, nunca lutado por domínio, nunca tentado apagar o lugar de Kátia na história da família. Tudo que ela tinha pedido era dignidade básica. E de alguma forma eles falharam em dar isso a ela. Naquela noite, Mauro sentou à mesa de jantar com um bloco de papel amarelo. Ele começou a escrever uma carta para Lígia. O primeiro rascunho soava defensivo. Ele jogou fora. O segundo rascunho culpava confusão e bebida. Jogou esse fora também. Finalmente, perto da meia-noite, ele parou de tentar soar certo e simplesmente tentou soar honesto. Lígia, acho que passei anos pedindo que você encolhesse a si mesma para que ninguém mais se sentisse desconfortável. Eu dizia a mim mesmo que você era mais forte que todo mundo. Mas, na verdade, eu só estava pedindo mais de você porque era mais fácil do que lidar com o conflito. Você ficou ao meu lado enquanto eu mantinha um pé na minha vida antiga. E quando mais importava, eu falhei em ficar ao seu lado. Não espero perdão rápido. Talvez eu nem mereça, mas finalmente estou envergonhado das coisas certas. Mauro, ele enviou a carta na manhã seguinte. Não por mensagem, não por e-mail. Enviou pelo correio, porque algumas desculpas mereciam o peso do papel e da tinta. Lígia recebeu a carta 3 dias depois. Ela sentou na varanda do apartamento, enrolada num cobertor contra o frio de outono enquanto lia devagar. No final, lágrimas borraram partes da página. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque pela primeira vez Mauro soava honesto, sem tentar se proteger. Aquilo importava. Uma semana depois, Lígia concordou em encontrá-lo numa pequena lanchonete fora da cidade. Mauro chegou 20 minutos adiantado. Ele parecia mais magro, nervoso, mais velho. Lígia deslizou para o banco do outro lado, usando um suéter cor de creme e brincos de pérola que ele se lembrava de ter comprado para ela anos antes. Por um momento nenhum dos dois falou. Então Mauro disse baixinho, obrigado por vir. Lígia assentiu uma vez. A garçonete serviu café e desapareceu. Mauro olhou para as próprias mãos. Tenho tentado entender por que fiz o que fiz. E conseguiu. Ele expirou tremendo.
Acho que passei tanto tempo tentando segurar minha família antiga que quase destruí a mulher que escolheu construir uma comigo. Lígia olhou pela janela por um momento. Carros passavam lentamente pelas folhas de outono que caíam. Finalmente ela falou. Sabe o que doeu mais? Mauro balançou a cabeça. Não foi a foto. A voz dela permaneceu calma. Foi perceber que todo mundo naquela sala já entendia meu lugar, exceto eu. Os olhos de Mauro se encheram imediatamente. Lígia continuou suavemente. Mulheres da nossa idade são ensinadas que resistência é amor, que manter a paz importa mais do que manter a dignidade. Ela olhou diretamente para ele agora. Eu não vou desaparecer de novo só para deixar outras pessoas confortáveis. Você não deve, Mauro sussurrou. E pela primeira vez ele realmente quis dizer isso. O silêncio se instalou entre eles. Não hostil, apenas honesto. Finalmente Mauro fez a pergunta que carregava havia semanas. Existe algum caminho de volta disso? Lígia o estudou com cuidado. Aquele homem cansado sentado do outro lado não era mau. Apenas fraco, descuidado, com medo de decepcionar todo mundo, exceto a pessoa que mais consistentemente o amava. Aquilo não apagava o dano, mas talvez entender o dano importasse antes que a cura pudesse começar. Lígia envolveu as duas mãos na caneca de café. Então respondeu com verdade, ainda não sei. E de alguma forma aquela honestidade parecia mais esperançosa do que qualquer promessa poderia ser. O inverno chegou silenciosamente aquele ano. No início de julho a garoa fina cobria as calçadas fora do apartamento de Lígia. E luzes de Natal brilhavam suavemente pelo bairro depois que escurecia. A vida tinha se acomodado em algo desconhecido, mas pacífico. Lígia não acordava mais toda manhã se perguntando que versão de si mesma precisava se tornar para manter todo mundo confortável. Só isso já parecia revolucionário. Mauro, enquanto isso, continuava frequentando o grupo de prestação de contas na igreja toda quinta à noite. Ele parou de beber completamente. Contratou uma contadora de meio período para a empresa e começou a aprender coisas que Lígia tinha gerenciado silenciosamente por anos. Coisas simples, como agendar compromissos corretamente, como equilibrar as despesas mensais, como lembrar aniversários sem alguém colocando lembretes na frente dele. Cada lição o humilhava mais. Não porque as tarefas eram impossíveis, mas porque ele finalmente entendia quanta mão de obra invisível Lígia tinha carregado pedindo quase nada em troca. Por semanas depois da conversa na lanchonete, Mauro não a pressionou. Sem discursos dramáticos, sem visita surpresa, sem exigências de perdão. Só consistência. Toda manhã de domingo ele enviava a Lígia um bilhete escrito à mão. Às vezes só algumas frases. Vi a primeira garoa hoje. Você sempre amou a primeira garoa do inverno. Ou Natália fez sua receita de sopa de frango. Não ficou nem de perto tão boa. Coisas pequenas, coisas honestas. E lentamente algo dentro de Lígia amoleceu. Não de uma vez. A confiança na idade deles se reparava de forma diferente do amor jovem. Corações mais velhos se moviam com cuidado porque entendiam exatamente como a reconstrução podia doer se a base rachasse de novo. Uma semana antes do Natal, Natália ligou para Lígia. O pai quer fazer o jantar, disse ela nervosa. Bem pequeno, só família imediata. Lígia ficou quieta. Natália rapidamente acrescentou. Kátia não vai estar lá. Aquilo importava mais do que qualquer das duas, disse em voz alta. Não porque Kátia era má, mas porque limites finalmente estavam sendo reconhecidos. E limites saudáveis muitas vezes chegam anos depois do que deveriam. Lígia concordou em ir. Na noite do jantar, a garoa fina caía suavemente fora da casa de Mauro, enquanto luz quente brilhava pelas janelas da frente. Lígia sentou no carro por vários momentos antes de entrar. Memórias permaneciam ali. Algumas dolorosas, algumas bonitas. Mauro abriu a porta antes que ela batesse. Por um segundo eles simplesmente se olharam. Então Mauro sorriu suavemente. Você está linda. Lígia usava um vestido suéter verde escuro com brincos de pérola e maquiagem leve. Elegante, calma, inteiramente ela mesma. Obrigada, respondeu. Lá dentro a atmosfera parecia diferente imediatamente. Mais quieta, mais intencional. Natália abraçou Lígia primeiro. Não sem jeito, não por obrigação, genuinamente. Fico feliz que você veio. Eu também. O jantar foi simples, mas quente. Frango assado, purê de batata,
Pãezinhos ligeiramente queimados porque Mauro tinha tentado fazer ele mesmo. Todo mundo riu disso, e estranhamente o riso não parecia mais afiado ou forçado do jeito que antes tinha sido. No meio da sobremesa, Mauro se levantou devagar da cadeira segurando um copo de chá gelado. As mãos dele tremiam levemente. Preciso dizer uma coisa. A sala ficou quieta. Mauro olhou diretamente para Lígia. Por muito tempo esperei que esta mulher provasse que pertencia a esta família, enquanto se beneficiava de tudo que ela silenciosamente dava a ela. Lígia baixou os olhos brevemente. Mauro continuou. E quando mais importava, eu falhei com ela publicamente. Natália enxugou lágrimas do rosto imediatamente. A voz de Mauro engrossou. Eu machuquei alguém que passou anos amando todos nós melhor do que merecíamos. Então ele olhou ao redor da mesa com cuidado. Lígia não é uma estranha nesta família. Ele parou. Ela é minha esposa. Ela é nossa família. E eu deveria ter dito isso há muito tempo. A sala permaneceu silenciosa, exceto pelo choro quieto de Natália. Lígia sentiu a emoção subir de repente no peito com tanta força que quase a assustou. Porque respeito, não flores, não desculpas, não promessas, era o que ela tinha querido o tempo todo. Não perfeição, apenas reconhecimento. Natália se levantou em seguida. Ela caminhou ao redor da mesa na direção de Lígia com lágrimas escorrendo abertamente agora. Desculpe, sussurrou ela. Eu vi o que aconteceu naquela noite e não disse nada porque ficar confortável parecia mais fácil. Lígia estendeu a mão gentilmente para a dela. Natália balançou a cabeça chorando mais forte. Não, por favor, me deixe terminar. Os netos observavam quietos da porta da sala de estar. Natália inalou tremendo. Você amou o pai quando nenhum de nós prestava atenção enquanto você estava carregando. E eu tratei você como se fosse temporária. A voz dela falhou completamente. Você não merecia isso. Lígia se levantou devagar e a abraçou. Anos de tensão pareceram se soltar dentro daquele único momento. Não apagados, mas reconhecidos. E às vezes o reconhecimento é onde a cura começa. Mais tarde naquela noite, depois que os pratos do jantar foram retirados, Natália sorriu com cuidado. Talvez a gente devesse tirar uma foto de família. A sala ficou imóvel por um breve segundo. Todo mundo se lembrou. Mauro olhou imediatamente para Lígia. Não com medo desta vez. Com convite. Só se você quiser, disse ele suavemente. Lígia o estudou por um momento. Então sorriu. Sim, acho que quero. A família se reuniu perto da lareira, enquanto Natália posicionava o telefone no mantel. Mauro hesitou antes de dar um passo ao lado de Lígia. Ela notou. Então gentilmente estendeu a mão para a dele. Aquele pequeno gesto quase o quebrou. O timer da câmera piscou. 5 segundos. 4, 3. Lígia ficou firmemente no centro ao lado do marido, sem encolher, sem se afastar, sem pedir desculpas por existir. E quando a foto capturou aquele momento, algo mais também foi preservado. Uma família finalmente aprendendo que amor sem respeito eventualmente vira solidão. Mas prestação de contas de verdade, às vezes pode reconstruir o que o orgulho quase destruiu. Mais tarde naquela noite, depois que todo mundo foi embora, Lígia ficou quieta ao lado da janela da frente, observando a garoa cair pelo quintal. Mauro se juntou a ela com cuidado. Você está bem? Ele perguntou. Lígia assentiu suavemente. Acho que finalmente estamos falando a verdade. Mauro apertou a mão dela gentilmente. E pela primeira vez em anos nenhum dos dois, desviou o olhar. Porque casamento, especialmente mais tarde na vida, não se sustenta só pela história. Ele sobrevive por atos diários de respeito, por escolher um ao outro publicamente e privadamente, por garantir que a pessoa ao seu lado nunca se sinta invisível dentro da vida que ela ajudou a construir. Se esta história tocou seu coração, reserve um momento hoje à noite para apreciar as pessoas que silenciosamente seguram sua família unida. Às vezes o amor mais forte é o amor que pede muito pouco, exceto para ser visto. E se você já precisou reconstruir confiança, compartilhe seus pensamentos abaixo. Histórias como esta nos lembram que a cura é possível quando o orgulho dá lugar à honestidade,